O jogo do Botafogo de ontem na Arena do Grêmio, eu acho que ele planta a seguinte coisa no nosso, né, a seguinte hipótese assim no nosso pensamento, que é o seguinte: o Campeonato Brasileiro ele é único no mundo? E a resposta está nas atuações da equipe do Botafogo. E a gente pode inclusive pegar outra equipe para poder citar aqui. O Botafogo ontem, ele principalmente no primeiro tempo, ele consegue fazer o gol com o Tiquinho Soares, mas você via que o Grêmio estava dominando pra caramba. E você começava a entender que é o seguinte: era o confronto de um dos melhores ataques contra a melhor defesa do campeonato. O Botafogo tem a melhor defesa do campeonato. Normalmente, quando tem um confronto de melhor ataque contra a melhor defesa, normalmente a defesa se sobressai, tá bom? Mas é muito mais que isso. O Grêmio, com um dos maiores jogadores de todos os tempos, tá? Que é o Luis Soares, não conseguiu furar a defesa do Botafogo. O Lucas Perry fazendo defesas absurdas. E no desenrolar da partida, em determinado momento do primeiro tempo, você pensava, o gol do Grêmio vai sair a qualquer momento. Só que, para quem estava assistindo o jogo, quando o Lucas Perry faz aquela defesa no rebote, né, aquela defesa que ele faz absurdamente no reflexo, você via que o Botafogo não iria perder a partida. E isso diz muito sobre o espírito desse time e como o Campeonato Brasileiro ele é algo que não dá para descrever. Por quê? Porque em qualquer outro campeonato do mundo, eu sei que o líder normalmente, quando faz um confronto duro contra o vice-líder, ele pode acabar perdendo, quando foi o Arsenal e o Manchester City, por exemplo. Mas a questão é, uma equipe com muito menos orçamento, uma equipe que não ganha muito tempo, e uma equipe que entrou no campeonato completamente desacreditada. É uma equipe que consegue fazer um campeonato dominante de ponta a ponta. O Botafogo, em determinado momento do campeonato, e isso eu tô falando quase 4 rodadas atrás, o Botafogo ainda tinha uma média de abertura de placar mais baixa entre todos os times da Série A. Se eu não me engano, era uma média de 27 minutos. Então, o Botafogo demorava 27 minutos para poder fazer seu gol. É um time que tem menos posse de bola que seu adversário, naturalmente, se você pegar as estatísticas do SofaScore. Porém, é um time que sai muito rápido pro ataque e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Normalmente, essa menor posse de bola é no primeiro tempo, porque no segundo tempo o Botafogo já tem mais posse de bola, quando entra, por exemplo, o Segovia para poder dar mais sustentação, etc e tal. Mas acho que, muito mais do que a gente entender o jogo de ontem, o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque, que o Botafogo ele consegue suportar pressão e ele consegue fazer um resultado desejado, não à toa ele tem a melhor defesa, é a gente entender como que um time desse é capaz de dominar completamente um campeonatos mais difíceis que já existe no planeta. O Campeonato Brasileiro é um dos mais difíceis que existe no planeta. E aí que tá. Quando nós entendemos, né, e nós eu digo assim, um time com menor expressão, né? Quando esse time entende que, ajustado taticamente, com boas peças mesmo não sendo estreladas, e o time completamente focado, ele consegue sim derrotar elencos de maiores estruturas. E isso não vem de hoje. Como, por exemplo, o Santos, quando chegou na final da Libertadores, já foi um exemplo disso. O Santos era um time que tinha muito menos orçamento do que, por exemplo, o Boca Juniors, né, que ele pegou, ou o próprio Grêmio, que ele tinha eliminado nas quartas de final. O Corinthians, em 2017, já foi um exemplo disso também. Equipes com muito menos orçamento, mas que conseguem ganhar. Por quê? Porque entendem o papel tático. E essas equipes ficaram marcadas pelo seu papel tático também, e não necessariamente pelas estrelas que tinha, por grandíssimos jogadores que tinha. Não, o papel tático e o funcionamento da mente ali concentrada no jogo. E isso funciona assim no Campeonato Brasileiro. Porque a última vez que isso aconteceu, por exemplo, eu vou pegar o exemplo da Premier League, o Leicester, ele fez isso, mas você vê que é como se fosse uma estrela cadente. Desde quando o Big Six foi consolidado na Inglaterra, não existe time para poder bater de frente com esses 6. E principalmente depois do Manchester City ter se tornado a potência que se tornou, depois do Emirados Árabes ter comprado ali em 2008, o grupo, etc e tal. Mas, no Campeonato Brasileiro isso é possível. E eu fico muito feliz com isso.
Acho que qualquer um que gosta de futebol fica muito feliz com isso. Por quê? Porque se você tem um time que consegue se superar, que consegue ser a sensação do momento, que a gente vê que diversas semanas o Botafogo está sendo mais comentado, por exemplo, que o Flamengo, que é o time que mais repercute no futebol nacional, é porque um bom trabalho está sendo feito. O que eu só não concordo é a torcida do Botafogo agora desprezar, por exemplo, todo o trabalho do Luiz Castro, a polêmica que teve, etc e tal, mas o Luiz Castro ele deixa um caminho muito pavimentado para o próximo técnico que virá. É uma equipe completamente concentrada, é uma equipe que sabe o que faz desde o começo até o último ataque, não fica só dando balão, não fica só esticando bola de qualquer jeito. Não, uma equipe completamente consciente, você vê que eles estão focados o tempo todo. Esse foco faz com que o Botafogo seja favorito contra qualquer um, tanto fora quanto dentro de casa. Ah, mas é o gramado sintético, o Botafogo ganha fora de casa. Entendeu? Então, assim, pra mim isso é perfeitamente maravilhoso o que tá acontecendo. Por quê? Porque completamente aquele momento de tornar o brasileiro um campeonato espanhol, que só iria ter Palmeiras e Flamengo, no máximo o Atlético Mineiro, cai por terra. Cai por terra sim. E eu vejo muitos comentaristas falando no momento que é porque o Palmeiras e o Flamengo estão focados em outras competições. Ok, mas o Botafogo também está em outra competição. A Sul-Americana também é importante para o Botafogo. Então, assim, não são só os grandes times que estão em outras competições. O Botafogo também está em outra competição. E ele mesmo assim está conseguindo segurar. Então pode acontecer o que aconteceu com o Corinthians em 2017. Abriu uma margem tão grande no primeiro turno que fica difícil de pregar no segundo turno, ao ponto de que se o Botafogo oscilar no segundo turno, e pode acontecer isso, ele tem margem para conseguir segurar. Então, cada vez mais a gente coloca o Botafogo como favorito, e para mim já é o grande favorito a ganhar o Campeonato Brasileiro. 10 pontos do segundo colocado é muita coisa, mas ele deixa uma lição. Tá? E isso é uma coisa que o Corinthians de 2017 já tinha mostrado. A obediência tática, o foco mental, tá bom? E a importância para que você dá para o jogo é extremamente fundamental. Ao ponto de que se você, que tiver um orçamento muito baixo, consegue bater num time gigante. E é isso que torna o Campeonato Brasileiro o que ele é. É isso que torna, diferente de outras ligas que só tem 2 times, ou no máximo 3 times brigando, é extremamente diversificada as possibilidades de um time conseguir ser campeão. O Grêmio, que voltou da Série B, está em terceiro. E o Botafogo, que dava como desacreditado, é líder do campeonato. Eu quero saber o que você acha. Deixe seus comentários aqui no vídeo, se inscreva no canal. Curta o vídeo, você acha que o Botafogo vai ser campeão ou não? Você acha que é um grande trabalho ou não? Então eu quero saber seus comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal, tamo junto e até a próxima. Valeu!